Qual que é a verdadeira história do Itachi? E o que levou a fazer tudo o que ele fez? Será que ele sempre foi esse monstro, esse vilão que eliminou todo o seu clã sangue frio? E se na verdade ele foi o verdadeiro herói e você não sabe? Vamos entender isso junto? Ei, tudo bem com vocês? O Itachi sempre foi um ninja brabo, badass, que faz qualquer um ter o piripaque do Chaves na frente dele. Ou pelo menos ter um certo cuidado. Mas para entender o contexto da história dele, primeiro a gente tem que entender qual que é a história da Vila da Folha. A Vila da Folha foi formada através da união do clã Senju e do clã Uchiha, que eram os clãs mais fortes que tinham na época e rivalizavam entre si. Porém, os demais clãs ali que formaram junto à vila, sempre teve uma certa discriminação, um certo medo do clã Uchiha. Então quem acabou ficando na liderança da vila foi o clã Senju. Mas o Madara, líder do clã Uchiha, nunca engoliu muito bem essa história e nem o plano de paz que o Hashirama tinha para a Vila da Folha. Ele queria dominar tudo, na base do soco. Mas o Hashirama bateu o pé que não queria e o clã Uchiha ficou ali de stand-by mesmo na liderança da vila. Com isso, Madara tentou convencer o clã de fazer uma rebelião e tomar o poder da vila. Só que o clã virou as costas para ele, só que ele tentou fazer isso sozinho. Não totalmente sozinho, com a ajuda da Kyuubi, mas ainda assim o Hashirama conseguiu vencer ele e manteve a paz ali na vila. Algum tempo depois o Tobirama assumiu como Hokage, o irmão do Hashirama, e entregou a força policial da Folha na mão dos Uchiha, para dar aquela mascarada, fingir que eles faziam parte de alguma coisa. E por hora isso funcionou muito bem, mas cá entre nós, que se dependesse do Tobirama ia todo mundo de ó. Mas anos depois tudo isso mudou, com a invasão da Kyuubi. E como a Kyuubi só podia ser controlada por um Uchiha através do Sharingan, aquele preconceito voltou totalmente. O terceiro Hokage e os conselheiros da vila decidiram mandar o clã Uchiha para a periferia da vila, deixando eles totalmente excluídos e aumentando ainda mais o preconceito que a vila tinha com eles. E o resultado disso foi reacender a vontade do Madara, aquela vontade de tomar a vila à força e os Uchiha passar a liderar. O terceiro Hokage e os conselheiros ficaram totalmente com medo dessa revolta, porque resultaria numa total guerra civil. E na época que eles viviam, se eles passassem por essa guerra, entrariam numa guerra ainda maior, porque as outras potências, as outras vilas, iam se aproveitar desse caos interno para invadir e destruir tudo de vez. Guarda esse ponto que é muito importante. E é agora que a gente entra na história do Itachi. O Itachi sempre foi um gênio, desde pequeno. Ele se formou na Academia Ninja muito novo, ele entrou para Anbu muito novo e se tornou o líder do esquadrão aos 13 anos de idade. E com isso ele herdou a vontade do fogo. O que seria a vontade do fogo? A vontade do Hashirama, de proteger a vila acima de tudo, mantendo a paz. Mas ele sempre tentou conciliar todas as suas missões e responsabilidades com o seu irmãozinho mais novo, o Sasuke, que ele gostava muito e era muito próximo. Sempre treinou junto, sempre brincou junto, mas nunca conseguia terminar ali as brincadeiras ou treino porque a responsabilidade chamava. Mas entre toda essa evolução, essa vontade do fogo, a revolução Uchiha estava sendo planejada. E o Itachi sabia disso. Inclusive, ele era meio que um espião do clã Uchiha dentro da Vila da Folha. Mas, por outro lado, a Vila da Folha também usou o Itachi como espião para pegar informações do clã Uchiha. E foi a vontade do fogo que fez ele ficar com um pezinho a mais dentro da vila. O Itachi tentou de toda forma conciliar os dois lados. Mas a cada dia que passava ficou mais difícil e mais impossível dele conseguir isso. E com todas as informações que ele foi passando, a Vila da Folha tomou uma decisão. E não foi das melhores. O Danzo, que fazia parte do conselho e também era líder da Anbu, manipulou toda a situação para que a tragédia acontecesse. Lembra que eu falei para vocês da Quarta Grande Guerra Ninja? Desde pequeno, Itachi vivenciou todos os horrores da guerra. Ele era literalmente um pacifista, ele não queria que aquilo acontecesse nunca mais. E isso era parte da vontade do fogo dele, transformar o mundo num lugar pacífico, onde ninguém tivesse que passar por aquilo que ele passou. E foi justamente isso que usaram contra ele, foi essa vontade de querer manter a paz e todo esse medo da guerra para pedir uma missão: eliminar todo o clã Uchiha. Ele até tentou remanejar, negociar, mas não teve jeito. Ele teve que aceitar, mas com uma condição: o Sasuke teria que ficar vivo.
e ter sua segurança ali garantida dentro da Vila da Folha, e não poderia saber a verdade de jeito nenhum. E foi dito e feito. Quando o acordo foi aceito, o Itachi se preparou e contou com a ajuda do ninja mascarado, eliminando todo o clã Uchiha, incluindo seus pais e a sua namorada. E assim o conselho permitiu que o Sasuke vivesse, sob a ameaça de que ele contaria para todos, para o mundo inteiro, qual que era a verdade sobre a morte do seu clã. Porém, a pessoa que fez a promessa de proteção ao Sasuke foi o terceiro Hokage. E ele acabou morrendo contra o Orochimaru lá no Naruto clássico. E aí que a gente volta naquele famoso arco em que ele invade a vila junto com o Kisame para, em teoria, capturar o Naruto. Mas esse não foi o verdadeiro motivo. O verdadeiro motivo da invasão e dele aparecer na vila escancaradamente foi para mostrar para o conselho que ele ainda estava vivo e que ele ainda representava um risco para eles caso machucassem o Sasuke. E assim se seguiu para a vingança do seu irmão mais novo, que também foi toda orquestrada, planejada pelo Itachi. O Itachi sabia que o Sasuke estava sob controle do Orochimaru, e também sabia que o Orochimaru não ia tirar as garrinhas ali de cima dele enquanto ele não conseguisse o que ele queria, que era o corpinho do Sasuke. E então, na sua batalha final, o Itachi pressionou o Sasuke até o Orochimaru se revelar e assim selou o Orochimaru. E nesse momento o Itachi também aproveitou para passar os seus poderes para o Sasuke, no caso o Amaterasu, as chamas negras, despertando também o seu Mangekyou Sharingan, deixando ali seu irmãozinho mais novo ainda mais forte e com a sensação de missão cumprida, de ter vingado o seu clã. Mas não para por aí também não. Depois disso a gente descobre que o Itachi era tão devoto à Vila da Folha que ele tinha um acordo com o Obito, o verdadeiro líder da Akatsuki. Eles não deveriam tocar na Vila da Folha enquanto o Itachi fosse vivo, além de passar todas as informações da Akatsuki para a Vila da Folha, como um espião. Resumindo, toda a trama em vida girou em volta da sua genialidade e do seu poder, e óbvio, do medo que as pessoas tinham do que ele poderia fazer. Todo mundo tinha um pé atrás com ele, não tinha quem não tremesse na base, mesmo que não em sentido de força, mas em sentido de planejamento, de arquitetar as coisas, tanto que ele fez uma armadilha pro Tobi ainda. Assim que ele mostrasse seu Sharingan pro Sasuke, o Amaterasu se ativaria e queimaria o Tobi vivo. Ou seja, mesmo depois de derrotado, morto, descansando em paz, o cara continuava agindo. Mas então, me diz aí, agora que você conhece a história do Itachi, você acha que ele era um vilão? Você acha que ele mereceu o fim que ele teve? Comenta a sua opinião aqui embaixo. Enfim, gente linda, esse foi o vídeo de hoje. Geralmente eu posto mais shorts aqui no canal, mas eu tô tentando trazer essa proposta agora de vídeos mais longos. E se vocês gostaram, por favor, me avisa nos comentários para que eu saiba que é para eu continuar. Se tiver uma pessoinha só que pedir, eu vou continuar. Então é isso.